Fala galera, Gustavo Falcão aqui, você está no canal Design Oficina. Bom pessoal, hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui do quadro Máquinas de Madeira para vocês. Eu estou aqui com o meu compressor, que ele não é feito só de madeira, na verdade só a base dele é feita de madeira, mas esse quadro na verdade é a respeito de máquinas do it yourself, né? Máquinas que a gente mesmo faz, máquinas caseiras. E esse compressor aqui foi um projeto que eu fiz já tem um tempinho, tem cerca de 1 ano e pouco, 2 anos mais ou menos. Mas eu acho ele muito legal, ele ficou tipo exatamente como eu quis no final das contas. E eu acho que ele tem várias vantagens, várias coisas interessantes que eu queria mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa é o seguinte, por que eu queria tanto um compressor assim? Eu demorei um pouco para fazer esse projeto, porque é um projeto relativamente perigoso, né? Esse negócio de ar comprimido pode ser um pouquinho perigoso dependendo de como você faz. E eu vou abordar essas questões de segurança aqui também. Mas por que eu queria tanto um projeto desse? Bom, na verdade eu já trabalhei em alguns lugares que tinham um compressor bem legal, assim, um compressor profissional, e eu fiquei um pouco mal acostumado com algumas coisas do compressor. Uma delas é isso aqui mesmo, ó. É uma pistola de ar. Cara, isso aqui é muito bom para limpar as coisas, para tirar a poeira de cima da mesa, para limpar o seu projeto, o seu móvel, até para jogar um ar na cara. Essa pistolinha que pode parecer bobeira, mas é muito interessante, muito prática mesmo. Se você tem, por exemplo, situações... Aliás, a gente pode ver até essa situação aqui do compressor. Esse compressor aqui estava cheio de poeira antes de eu começar a gravar esse vídeo. E eu usei um pincel para limpar os cantinhos dele, porque eu não estava com o compressor ligado ainda, né? Mas com o próprio compressor, com esse jato de ar que sai daqui, que é um ar forte e sai de um bico bem fininho, então um ar comprimido, ele limpa isso aqui em milésimos de segundo, muito rápido mesmo. Então, para essas situações aqui de cantinhos, para máquinas, por exemplo, uma serra meia esquadria, que tem um monte de ferragem, a gente tem que ficar limpando ali em volta dela, isso daqui, cara, é uma mão na roda. Isso aqui ajuda muito para você limpar um maquinário, beleza? Então, uma pistolinha dessa de ar aqui é muito interessante. Algumas outras coisas muito interessantes no que o compressor de ar favorece, na verdade, o que ele oferece pra gente, são umas duas coisas. Uma delas você já deve imaginar, que é uma pistola de pintura. Né? Uma pistola de pintura vai ajudar muito nos teus projetos. Você pode fazer não só pintura, como passar seladora, verniz, você pode trabalhar com verniz automotivo, várias dessas coisas automotivas que dão um acabamento esplêndido na sua peça, você só vai conseguir usar com pistola de pintura. Não adianta você querer aplicar um verniz automotivo ou outras coisas assim com um pincel, né? Não fica bom, não dá certo, não dá o mesmo acabamento. Aliás, não só para isso, para quase todas as coisas que você quiser aplicar tinta, selador e tudo mais com uma pistola de pintura, ela vai dar um acabamento muito bom, muito melhor que qualquer uma desses pincel, rolinho, qualquer um desses outros elementos que a gente pode usar. Então vale muito a pena. E a terceira coisa que eu gosto muito de usar com compressor é um pinador. Não sei se vocês sabem o que é um pinador. É quase que uma pistola de prego, só que em vez de prego, ela fixa pinos. E por que um pinador é tão bom? Bom, vocês já devem ter passado por alguma situação de ter que ficar segurando 2 pedaços de madeira para fixar eles. Né? Com prego nem se fala, vai sair do lugar se você não prender as madeiras. Com uma parafusadeira, na maioria das vezes, se você não segurar bem ou se você não prender com sargento, vai sair do lugar também. Mesmo segurando bem é muito difícil, porque a madeira tende a correr na hora que você fixa, por causa do seu movimento. E por que o pinador não sai? Porque você alinha tudo, segura com uma mão e dá um tiro, e uma vez só. Um plec, já era, o negócio está ali fixo e não sai do lugar, não dá tempo de sair do lugar. Então, além dessa praticidade, ele dá muita precisão. Então, você montar uma caixinha, você montar vários jigs, você fazer várias coisas com pinador, né, que é essa espécie de pistola de pino, que é exatamente uma pistola de pino, né, eu ia falar espécie de pistola de prego, mas não, é uma pistola de pino, é muito bom, vale muito a pena ter um pinador, agiliza muito o trabalho, dá um bom acabamento, muitas vezes você não quer a cabeça do parafuso aparecendo, até a cabeça do prego não vai ser muito legal para o seu projeto, fora que as batidas de martelo podem aparecer na sua madeira, então o pinador vai resolver todos esses problemas, beleza? Eu adoro trabalhar com pinador, apesar de ter um tempo que eu não trabalho, porque
o compressor, você tem que ligar ele para ele encher de ar e tudo mais. Então, como eu não uso com muita frequência, às vezes eu fico um pouquinho de preguiça e acabo abrindo mão logo do pinador e partindo para parafusadeira mesmo, com parafuso, e tá tudo certo. Mas é muito bom, principalmente se você tem volume de trabalho, principalmente se você lembra de usar esse cara em todas essas situações e deixa ele ligado, ou deixa esse reservatório de ar quase sempre cheio. Beleza? Então, falamos um pouco das vantagens. Então, deixa eu falar um pouco da questão de segurança, que eu acho uma coisa hiper importante, pessoal. A questão é o seguinte, isso aqui é um reservatório de ar. Aliás, vamos falar rapidinho como funciona esse cara aqui. Aqui a gente tem um motor, tá? Esse motor é, na verdade, um compressor. Esse compressor você vai achar em ar-condicionado e em geladeira. Vai achar com muita facilidade. A maioria dos ar-condicionados de geladeira tem um compressor de ar. O que o compressor faz? Aqui dentro tem um motor funcionando, ele puxa ar do ambiente e joga ar para fora. É como se fosse um aspirador ao contrário, e com mais potência, né? Então, em vez de ele puxar ar do ambiente, aliás, em vez de ele puxar a poeira, né, e soprar o ar para o ambiente, não, ele puxa o ar do ambiente e sopra para um determinado lugar. No caso, para cá, ele tem essa saída de ar. Aqui a gente tem um reservatório de ar. Ah, mas para que precisa do reservatório? Porque esse cara aqui não consegue reservar o ar, então você precisa desse reservatório de ar para conseguir regular a potência do seu ar. A pistola de pintura vai trabalhar com uma potência, o pinador vai trabalhar com outra potência, né? As potências a gente chama de PSI, com determinados PSI. E é importante ter esse determinado PSI para ela funcionar. Eu tenho um compressorzinho desse daqui que eu uso direto nessa pistola, mas ele só serve para jogar ar para fora. Ele mal serve para outras coisas. Porque, por exemplo, se você bota uma pistola de prego, você tem que esperar esse cara encher para pinar. Só que ele não pode encher demais também, então você fica nessa saia justa. É muito importante ter um reservatório. Então tem um motor aqui, jogando ar para o reservatório, tem aqui algumas coisas que eu já vou explicar, e aqui a nossa saída de ar para você utilizar o seu ar com a determinada ferramenta, tá bom? Então, qual é o risco aqui, qual é o grande perigo, voltando para a questão de segurança? É esse cara aqui, ó. Muita gente faz duas coisas que eu acho completamente loucura, cara, muito perigosas. Uma delas é a seguinte, muita gente fura o reservatório de ar e solda uma espécie de uma saída, né, com rosca para adaptar algumas outras coisas, ou seja, faz uma entrada e uma saída de ar. Em alguns desses reservatórios não tem essa saída, né, porque isso aqui já é sei lá, um balão, não sei como é que se chama isso aqui, um cilindro, né, de oxigênio feito para isso, para entrar e sair ar. Tem outros que não tem a saída, então as pessoas furam, soldam aqui em volta um manípulo desses para você fixar essas coisas, para você botar a saída de ar. Eu não acho legal fazer isso. Se você não for um cara perito na solda, se você não tiver certeza absoluta, porque a solda, gente, não vai ser só para segurar esse manípulozinho aqui, não. A solda tem que cobrir todo o buraco que você fez, ela tem que cobrir com perfeição todo esse buraco e não pode ficar frágil, não pode ser uma mini camadinha. Então assim, eu sei soldar? Sei, soldo com eletrodo, que é a máquina que eu tenho, mas a solda fica um pouquinho irregular, muitas vezes você tem acúmulo de solda e fica um buraco sem solda, então esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu jamais cogitei fazer esse tipo de soldagem. Se você está pensando em fazer isso, cara, e você não for muito bom na solda, desiste, esquece. É muito perigoso. Se você deixar de soldar com perfeição todo aquele envolto do seu manípulo, da sua saída de ar, quando esse cara aqui encher de ar, chegar a determinado PSI, essa parte fragilizada pode estourar. E se isso aqui estourar, cara, pode virar um acidente gigantesco. Você pode se machucar seriamente, tá? Então, eu sou completamente contra você fazer esse tipo de solda. Tem muito vídeo no YouTube que as pessoas fazem isso. Aliás, eu vi vários. Beleza, boa sorte para essas pessoas. Eu não faço e não indico fazer, tá? Então, se você tá querendo fazer um negócio desse, cara, o que eu indico é você procurar um extintor de ar. Ou melhor, desculpa, um extintor, certo? O extintor pode ser de água ou de CO2. Se eu não me engano, a parede, né, desse reservatório, tanto de água quanto de CO2, é bem espessa. E aí que a gente vai para a segunda coisa que eu acho uma loucura que as pessoas fazem. Muita gente pega aquele barrilzinho
que ele serve para armazenar gás de ar-condicionado. É aquele barrilzinho verde, geralmente verde, que tem uma alçazinha assim, e ele tem também um pequeno manípulozinho, mas muita gente tira aquele negócio e fura para fazer outras entradas de ar. Eu acho uma loucura usar aquilo, porque se você corta aquele reservatório, você vê que aquela parede é muito fina. Não rola, brother, não rola de usar, porque aquele cara não aguenta muita pressão. Ele aguenta pouca pressão, eu não sei quanto de pressão, eu não sei até quanto que você consegue botar ali para usar. Eu já vi muita gente fazendo compressor com isso, mas eu não arrisco, eu tenho medo danado disso aqui. Eu acho que tem que ir o máximo de segurança possível, então jamais fure e solde isso aqui em volta, a não ser que você se garanta muito, e jamais use aqueles reservatórios muito finos. Se você tem dúvida, será que é fino ou não é? Cara, pega dois, arruma dois, corta no meio para você ver se é fino, porque não faz sentido. Isso aqui, eu tenho certeza que ele é grosso por dois motivos. Primeiro, que eu sei a procedência dele. Isso aqui quem me deu foi meu pai. O meu pai usava isso no consultório, ele é médico, então ele usava isso aqui realmente como reservatório de ar. É totalmente garantido. Fora que eu consigo ver o peso dele. Isso aqui pesa pra caramba, mesmo sem ar dentro. Então eu sei que ele tem uma parede bem grossa e não vai me dar problema. Beleza? Eu já fiz também com extintor de ar, como eu tô falando pra vocês. Ou melhor, extintor mesmo de incêndio. Extintor de incêndio. Eu tô tentando lembrar, extintor de incêndio, independente de ser de CO2 ou de ser de água, ele tem uma parede grossa. Vale a pena dar uma pesquisada aí para confirmar isso que eu tô falando, mas segura ele na mão assim, você vê que o peso dele é completamente diferente daquele barrilzinho verde que não é de nada, cara. Aquele negócio não vale a pena, tá? Então, falamos da funcionalidade, falamos aqui da parte de segurança, agora deixa eu explicar como que eu fiz, né, as partes do meu compressor. Bom, já falei aqui que temos um compressor de ar, né? Ele está gerando ar e jogando para cá. Aqui eu já tenho um manípulo. Para que esse manípulo? Quando esse cara aqui enche o que eu acho mais do que suficiente, eu desligo o meu compressor e fecho o ar, para esse ar não ficar voltando aqui para dentro. Quando eu ligo isso aqui, é interessante que ele não tenha ar aqui dentro, para não forçar essa partida do motor, tá? Então é interessante que isso aqui não tenha ar nenhum dentro quando eu ligo ele. Então eu gosto de ter um manípulo aqui para fechar ele e não ter esse perigo, tá? De ficar voltando ar. Então vamos aqui, ó. Aqui atrás eu tenho, atrás disso daqui, né, desse carinha aqui que já veio com o meu cilindro de oxigênio, eu tenho um T que tá jogando para baixo e jogando para cima. Bom, jogando para baixo porque a gente vai encher esse cara com esse ar. E aí vocês já podem ver um pouquinho mais aqui, ó, que a outra saída de ar dele é para cá. Eu tenho mais um manípulozinho, tenho mais uma torneirinha dessas daqui que eu consigo fechar a saída de ar e deixar esse sistema isolado daqui para lá, isolar esse sistema. Então esse cara joga ar, ele só pode vir para cá. Então ele enche aqui, eu deixo isso daqui aberto, isso aqui também serve para fechar o cilindro de oxigênio, tá? Se eu quiser deixar esse cara cheio, eu fecho isso aqui, tá seguro, não precisa ter ar no resto todo, eu guardo o meu ar aqui dentro e deixo aqui o tempo que eu quiser. Depois, quando eu quiser usar, é só abrir esse cara aqui de novo e ele vai liberar aqui o ar para aqui para cima, tá ok? Digamos que eu já esteja com isso daqui fechado, então o meu ar vem para cá, ó, e aqui a gente tem um manômetro. Esse manômetro aqui vai me dizer quanto de pressão de ar que eu tenho aqui dentro. Então ele tem aqui, ele marca em PSI. Quer dizer, tem PSI e tem bar também. O lado de fora, esse preto é o bar, e o de dentro, o vermelhinho, é o PSI. Então ele vai de 0 a 200 PSI. É mais do que o suficiente para tudo que eu preciso. Então chega em 150 aqui, eu já desligo, nem precisa mais do que isso. Aliás, aqui do lado a gente tem uma válvula de segurança. Eu não sei se é válvula de retenção o nome disso daqui, ou válvula de segurança, como exatamente que é o nome desse cara. A questão é o seguinte, você tem como regular essa válvula para que quando esse cara chegar em 120 ou 150 PSI, essa válvula começa a cuspir ar para fora. Isso serve para não sobrecarregar o sistema, né? Vamos dizer que você está trabalhando, pintando esse negócio com o compressor ligado. Então essa válvula aqui vai começar a jogar ar para fora, para você não ficar jogando ar e ele passar de 200 PSI e ter algum risco para o nosso sistema. Então isso aqui é uma válvula que eu acho que chama válvula de retenção, mas ela começa a jogar o ar para fora. Tem alguns modelos de válvula diferentes, tem uma que tem uma argolinha aqui que você consegue puxar também e ela libera o ar manualmente. Mas eu não preciso disso, ficar puxando o ar manualmente. Então eu comprei essa aqui, que era um pouquinho mais simples,
mas ela faz o trabalho dela sozinho. Você só precisa regular ela através dos parafusos que ela tem aqui para determinados PSI que você quer. Se eu não me engano, essa aqui está regulada para 120 PSI ou 130, alguma coisa assim. Porque o máximo que eu preciso de pressão, eu acho que é 120, 110, isso eu não lembro muito bem, tá? Mas você tem como regular essa válvula. Uma outra coisa que é muito interessante, mas é um pouquinho caro, aliás, todos esses carinhas aqui são um pouquinho caros. Uma coisa que eu acabei não comprando é um regulador eletrônico de pressão, ou seja, quando esse cara chega a determinados PSI que você regula nesse cara eletrônico, ele desliga o compressor. Isso é muito interessante, só que como eu falei, um pouco caro, né? Então é um sisteminha aqui, sei lá, não sei como é que é o nome disso, esse regulador de pressão. Você faz as ligações aqui, determinadas ligações no seu cabo, né, que vai ser responsável por alimentar a energia aqui do seu compressor. Chegou no, sei lá, 120 PSI, ele vai mandar uma mensagem aqui e vai desligar esse cara aqui, para não sobrecarregar o sistema novamente, tá? Então, existem esses dois tipos de sistema, aliás, 2 ou 3 tipos de sistema, para você liberar o ar ou para você desligar o seu sistema e você não sobrecarregar. É muito importante você ter isso, principalmente se você vai usar muito, cara. Quando você usa muito, você acaba relaxando com algumas coisas e você deixa isso aqui ligado e vai trabalhar. Porque se você não deixar ligado, você está fazendo uma pintura longa, você está fazendo um trabalho longo de pintura ou de montagem com pinador, você vai acabar baixando muito, você vai usar, você acaba baixando muito o seu nível de ar, e aí a sua pistola começa a ficar com 90, 80 PSI, ela já não consegue cuspir muito bem a tinta, já começa a falhar, ou o seu pinador também não começa a não entrar o pino todo de uma vez, então você deixa ele ligado e deixa os seus reguladores aqui para tomar conta desse excesso de pressão, tá? Então voltando aqui, ó, jogou o ar aqui para dentro, o ar vai vir para cá para ser reservado e ele vai aqui para fora. Beleza, pode fechar ou não esse carinha daqui, como eu falei para vocês. Imagino que eu fechei e desliguei meu sistema. Então, esse ar tá vindo para cá. Isso aqui é o meu manômetro que vai regular o quanto eu tenho de ar aqui. Se eu tiver esse cara desligado e ficar usando, o meu manômetro vai baixando aos poucos, tá? Então, beleza. Aqui vocês já entenderam que é o meu regulador de pressão. E aí, eu libero essa válvula daqui para ele liberar o ar para minha saída. E aí o que a gente tem aqui? Essa mangueira está passando dentro dessa caixa só para organizar mesmo, tá? Esse sistema do ar não tem relação nenhuma com a parte elétrica daqui. Então é uma mangueira que entra e sai daqui sem jogar nada aqui para dentro. Ela poderia estar passando por fora, beleza? Então tem o meu ar saindo aqui e isso aqui... eu não sei se é manômetro, não lembro o nome disso aqui. É também um reguladorzinho que se usa para você controlar o quanto de pressão que você quer que saia na sua pistola. Por exemplo, enfim, na sua pistola de ar, ou no seu pinador, na sua pistola de pintura. Por exemplo, vamos dizer que o meu reservatório de ar está com 150 PSI. O meu pinador funciona bem com 90 PSI. Muito mais que isso, ele começa a afundar muito o pino. Menos que isso, ele não joga o pino todo de uma vez. E a pistola de pintura também é importantíssimo, principalmente para a pistola de pintura, você ter um regulador de pressão. Então, por mais que tenha 150 PSI de pressão, eu quero que ele libere apenas 90 de cada vez, tá? É claro que ele não vai, num tiro, liberar 90 e vai abaixar 90 aqui de pressão, não é isso. Mas você regula o quanto de pressão que está saindo pelo bico. Então botei aqui 90, eu vou trabalhar com 90 de pressão. Aos poucos esse cara vai baixando, baixando, baixando. Quando ele chegar em 90 e começar a baixar de 90, aí esse cara aqui não entrega mais 90, ele vai entregar o quanto tem aqui. Se ele tem mais, ele vai entregar até 90, que eu regulei aqui para 90, tá? Isso aqui também é um reservatório para sair água, porque o ar, quando esse sistema todo funciona, o ar vem com água. Tá? Ele vem com uma umidade. Então esse carinha aqui, ó, ele vai acumulando essa umidade e depois você consegue puxar aqui para liberar, para pingar essa água aqui para fora e não ficar jogando água na sua pistola de prego, né, desculpa, na sua pistola de pino, que no seu pinador, no caso, né, que corrói o pinador, na sua pistola de pintura, que vai prejudicar a sua pintura. Se começar a misturar água com a sua tinta, imagina que loucura, é horrível, não rola. Então esse cara aqui é um separador dessa água e é um regulador também de pressão. Então por isso que tem esse manômetrozinho. Você, nesse botão aqui de trás, ó, você libera ele pro alto. Aqui, ó. Você libera ele, faz a sua regulagem e abaixa. Beleza? Então ele está regulado. E aí você pode usar a sua pistola como você quiser. Aqui a gente tem uma mangueira
dessas de mola, né? Eu acho muito interessante, mas a coisa que eu acho mais interessante é isso aqui, ó. É o nosso engate rápido, olha que legal. Isso aqui, cara, facilita muito. Em todas as minhas ferramentas, né, tanto no meu pinador, as minhas pistolas de pintura e nas minhas pistolas de ar, eu tenho esse carinha daqui, que é bem baratinho, eu boto neles, deixo fixo, e aí a gente vem com um engate rápido aqui, ó, puxa para trás, encaixa e solta. Então eu tenho aqui esse cara funcionando na maior praticidade e eu posso trocar isso daqui a hora que eu quiser, é só puxar para trás. Vocês viram que eu não preciso nem fazer esforço para ele sair. Beleza? Bom, deixa eu só falar um pouco desse sisteminha aqui, porque que ele tem dois botões aqui. Eu vou já ligar para vocês verem como é que funciona. Eu estava conferindo se está ligado lá na tomada, mas a questão aqui é o seguinte, ó. O compressor de ar geralmente funciona com um capacitor, eu acho que é esse o nome, que é um volumezinho daqui, que ele dá como se fosse o start no motor. Eu vi vários vídeos no YouTube ensinando qual era o capacitor, não sei o que, só que eu tinha que comprar o capacitor, eu não sabia qual era direito. E eu vi os caras ligando na maior gambiarra, assim, os caras pegam dois desses 3 fios, fazem um contato e é isso que é preciso para esse cara ligar. É só um contato. Você não pode nem deixar ele contato ligado. Então, fez o contato, o negócio liga. Aí eu pensei, bom, se é para ter um contato, eu posso fazer isso com um botão de campainha, que ele vai fazer o contato e quando eu soltar, essa mola vai liberar o contato de volta. Então foi isso aqui que eu fiz, ó. Reparem que quando eu ligar esse botão, esse aqui é o botão de on-off e esse aqui é o botão do capacitor, que ele está representando um capacitor, funciona como se fosse um capacitor. Então quando eu ligar esse botão de on-off, ele vai fazer um... Quer dizer que o motor está querendo pegar, está querendo dar o start, só está faltando um capacitor. Eu dou um clique nesse cara e ele vai ligar. Reparem só. Eu não sei. Eu acho que deu para ouvir, ó. E aí sim, ele liga. Bom, vou desligar aqui porque já está um pouco tarde, eu quase esqueci de liberar esse cara aqui. Mas vamos mais uma vez, é só para vocês verem. Ele já começa a liberar ar aqui, ó. Interessante, né? Então vocês viram que aqui é o botão de ligar, mas só ele não vai ligar. Eu preciso dar um start aqui para ele começar a ligar, para ele começar a fazer, enfim, todo o sistema funcionar. É o meu capacitor, então eu tenho ele aqui em 2 botões. Aqui tinha um espelhinho também, para ficar mais bonitinho, mas isso aqui é só enfeite mesmo. Bom, esse cilindro eu prendi aqui com 2 tiras dessas de nylon mesmo, 2 tiras de nylon, e aqui eu botei um pedacinho de madeira com 2 parafusos fixando aqui, e aqui também a mesma coisa. Então tem essas 2 tiras, tá? Aqui eu tenho esse carrinho com rodízio que me facilita bastante, e aqui em cima eu tenho uma pega também para eu poder levar esse carrinho para onde eu quiser. Ó, reparem só. Aqui atrás, esses carinhas estavam aqui mais juntinhos, mas eu já tinha soltado isso aqui para fazer a manutenção e resolvi ligar de novo para mostrar aqui para vocês esse projeto. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, põe aí embaixo, tá, nos comentários. Dá aquele like no vídeo também para dar aquela força. Toca no sininho, não esquece que sempre quando eu lanço um vídeo novo você vai saber, não vai perder nenhum. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Botem aí nos comentários o que vocês querem assistir no canal, beleza? É muito importante pra gente trazer sempre vídeo interessante aqui pra vocês. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Fui!